Olá mais uma vez, pessoal. Hoje falaremos sobre texto jornalístico. Você sabe, nossa aula de língua portuguesa. Então nós falaremos sobre este assunto hoje e primeiramente o que é um texto jornalístico. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão. Então são de cunhos jornalísticos, né? Os quais possuem o intuito, veja bem essa parte, ó, de comunicar e informar sobre algo. Então, o texto jornalístico ele circula nesses meios de comunicação, que são jornais, revistas, rádio, televisão. E quando você fala revista, pode ser eletrônica, pode ser na internet, tudo bem? E aí elas têm esse intuito de comunicar acontecimentos mais relevantes, né? E informar o que aconteceu especificamente, tá? Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Ele pode ser escrito, pode ser falado. Já falei isso para vocês. O texto ele pode ser falado, como pode ser escrito. O que importa é que ele está sendo materializado ali através do que está sendo apresentado. O que acontece, pessoal? Esse texto, vamos dizer, todos os dias alguém tem contato. Porque de manhã, de tarde e de noite tem um jornal passando na televisão, tá? E esse texto, mesmo verbalizado, como eu falei, é um texto, e muitos podem pesquisar na internet, em sites, para poder saber o que é que está acontecendo no dia a dia, né? Uma característica importante dos textos jornalísticos é sua efemeridade. Se você não sabe o que é esta palavra, é que efemeridade é aquilo que é passageiro, tá? Então o que acontece? Ele é efêmero porque você vai ler hoje, daqui uma semana aquele texto pode não ter mais nenhum interesse, ninguém pode ter interesse mais naquele texto, tá? Visto que favorece o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Então veja bem, ele tem essa efemeridade por causa disso. Como as nossas informações elas correm numa velocidade absurda, algo que acontece agora, em um segundo depois já está sendo veiculado, e isso daqui uma semana, falar, esse fato já é velho, isso aí já aconteceu faz muito tempo. Então ele tem essa circulação muito rápida, porque novos textos jornalísticos vão sendo apresentados, tá? Estrutura de um texto jornalístico. Bom, a composição dele, de um texto jornalístico, é dividida em pauta, né, que é a escolha do tema ou assunto. Então, todo texto ele tem que ter um tema ou assunto. A apuração, que é a recolha das informações, dados e verificação da veracidade dos fatos. Não, aconteceu um acidente. Então, o tema é acidente na BR, na rodovia. Tá, mas quais são as informações? Então, vai pesquisar quais são os carros envolvidos, os motoristas envolvidos, se alguém se machucou, se alguém morreu. Você vai verificar tudo isso. Se a polícia esteve ali, todas essas questões jornalísticas. Ou, é uma questão do governo, o governo vai fazer algumas mudanças. Sim, mudança no governo, mas mudança em quê? Vai falar se tem alguma fala do governador, ou do prefeito, ou do presidente, alguma coisa desse tipo. São leis que serão alteradas pelos legisladores e eles vão falar sobre isso. Então a apuração ela vai levantar para trazer informações mais ricas para que o leitor saiba do que está se passando. Redação, que é a transformação das informações num texto. Claro, ele vai apurar, ele vai fazer as anotações ali naquele momento, mas depois ele tem que passar tudo isso para um texto que será formalizado para apresentar ao leitor, a mim e a você. E aí essa redação, ela tem que deixar a pessoa bem informada, tá? A edição, que é a correção e revisão dos textos. Esse texto depois de pronto, claro, ele vai passar por outras mãos para verificar se o texto está bem escrito, se estão todas as concordâncias bem estabelecidas, se há algum erro ortográfico ou de acentuação, o que for. E aí você vai olhar se os fatos estão bem narrados, se é compreensível aquele texto, se é de bom entendimento e por aí vai. A linguagem jornalística, né, ela é em prosa. Você sabe que tem a linguagem em prosa e em verso. Em prosa é o texto que se divide em parágrafos. Você vai na linha, acabou a linha, vai na outra e assim vai, até o texto dividir em parágrafos. E tem o texto em verso, que são os poemas, poesias, que eles não vão usar toda a linha, até porque cada linha não se chama linha no texto em verso, cada linha se chama verso. E aí você vai pegar esses versos, vão compor estrofes e não parágrafos. Então esses textos, poemas e poesias são escritos em verso.
Um texto transcorrido normalmente, como a gente diz, em que utiliza-se as linhas normalmente até o final delas e depois compondo os parágrafos até que o texto se integre, seja totalmente feito e estabelecido, é o chamado texto em prosa, tá? E aí a linguagem jornalística é em prosa e deve ser clara. Então ela tem que pensar que ela tem que atingir desde o mais pobre até o mais rico, desde o menos estudado até o mais estudado, e não importa, essa linguagem tem que ser clara para todos. Então ela vai ter que fazer o uso da chamada norma padrão, tá? Simples, imparcial, ele não pode pender nem para um lado nem para o outro, tá? Ele não pode buscar lados, e objetivo, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. O jornalista possui a função de traduzir, entre aspas, que foi o que eu falei, ele vai lá, vê, faz as suas anotações, mas depois ele vai ter que construir esse texto para poder reproduzir ao leitor o que é que se passou, tá? E transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico, critério básico ao responder as perguntas. Então, tem algumas perguntas que se responde quando você vai construir um texto jornalístico. Ó, o que? Né? Quer dizer, o acontecimento, evento, fato, ocorrido, o que aconteceu, né, em si. Quem? Quer dizer, qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento? São homens, mulheres, que idade, o que fazem, né? Quando? Qual foi o horário que aconteceu, o dia também, né, pode ser colocado. Onde? Qual é o local em que aconteceu o episódio? Como? Aí ele vai falar o modo que aconteceu o evento, tá? E por quê? Qual é a causa do evento? Então, esse como e o porquê, vão falar locais, desculpa, eles vão mostrar a desenvoltura ali do acontecimento, como que ele foi se desenvolvendo aquele acontecimento, o que a pessoa estava indo fazer, em que ela estava envolvida, né? E por que acabou acontecendo o que aconteceu. Então o texto jornalístico tem que apurar tudo isso. Ele tem que responder essas perguntas aqui dentro do seu texto, tá? No tocante à sua estrutura gramatical, normalmente o texto jornalístico apresenta frases curtas e não pode se estender muito. Até porque quem faz isso são textos dissertativos, argumentativos, que aí ele vai apresentar uma ideia dele, o que ele acha, o que ele pensa, a tese defendida, ele vai usar frases mais longas. Mas como aqui ele está apresentando um fato já construído, ele não precisa apresentar a sua opinião, ele vai usar frases curtas para construir a ideia do que aconteceu, tá? E ideias sucintas, as quais favorecem a objetividade do texto. O que importa é o fato narrado, nada mais, né? Características do texto jornalístico. Trabalha com o recurso das repetições que auxiliam na memorização e assimilação das informações. Então ele vai, às vezes, repetir algumas informações no intuito de que o leitor grave aquelas mensagens, aqueles dados, tá? E o emissor ele tem que ter essa habilidade de saber repetir algumas coisas a fim de que o leitor receba as informações e não esqueça mais, tá certo? Então ele vai, às vezes, falar várias vezes o nome de quem está envolvido, várias vezes o local onde aconteceu, para que essa pessoa consiga gravar para poder passar para outros, né? O mais comum é o uso na ordem direta nas construções frasais, ou seja, sujeito, verbo, complementos e adjuntos adverbiais. Então, ele vai falar, fulano assaltou a casa. Isso aí é a ordem direta. Seria uma indireta, seria a casa assaltou o fulano, né? E aí você vai fazer uma ordem indireta nesses casos. Ou furtou a casa fulano. Então você vai fazer uma ordem direta quando for isso. Mas nesse aqui você não pode. No texto jornalístico tem que usar a ordem direta. Sujeito, verbo e os complementos. Tá? E aí você faz o uso disso. As ordens indiretas, vocês bem sabem, é muito bem-vinda em poemas, em poesias ou textos, às vezes de artigo de opinião, que a pessoa ela faz bom uso desse recurso. Esses textos possuem uma linguagem denotativa. O que é denotativa? Vamos lembrar? Sentido comum. Então a palavra ali, ela não vai seguir outros sentidos que não aquele mesmo que já estamos acostumados. Por exemplo, a palavra sol, no denotativo, nós sabemos, o astro rei, aquilo que se põe ao céu, que aquece a terra e tudo aí vai. Mas se a pessoa fala, você é o sol da minha vida, então aí a palavra sol não é mais denotativa, é conotativa, porque a pessoa está usando o sentido de que a pessoa é muito importante, então ela passa a ser conotativa, tá certo?
Então, a denotativo, sentido comum, tá? E o conotativo fora do comum. No texto jornalístico, não tem por que ele usar conotativo, porque ele está relatando o fato. Então, todas as palavras têm que ter o seu sentido comum, que as pessoas já conhecem comumente no seu dia a dia. Ou seja, isenta de ambiguidades. Lembra ambiguidades? Que produzem dois sentidos, em que a pessoa fica pensando, mas será que é isso ou será que é aquilo? Então, ela não pode dar ambiguidades, dar lugar para ambiguidades. Ela simplesmente tem que esclarecer objetivamente e que possui um único sentido. Gênero jornalístico tem vários aqui, tá? O editorial, que é a emissão da opinião, e acaba sendo opinião, né? De um veículo de comunicação, mas aí o que acontece? Esse editorial ele acaba sendo jornalístico porque ele veicula dentro do próprio veículo. Então, o veículo de comunicação expõe o seu ponto de vista sobre determinada coisa, só que ele circula dentro do próprio veículo. Então, por isso que ele é jornalístico, tá bom? Mas ele acaba sendo opinativo, ele acaba fugindo da denotatividade e indo para a conotatividade, tá? A notícia, né, que nós já sabemos, as reportagens, as entrevistas também são jornalísticas, porque publicam-se em jornais, né? Textos publicitários também estão em jornais, classificados estão em jornais, artigos, que aí nós falamos de opinião, né? Crônicas, resenhas, charges, cartas do leitor. Todos isso aqui são textos jornalísticos, tá, pessoal? Gênero jornalístico. Então, eu coloquei para vocês, só para vocês verem. Ó, França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na Guerra de Argélia. Quem conhece a história sabe que a França teve um conflito ali com a Argélia, e tem muitos argelinos lá hoje na França. O próprio Zidane, um jogador muito conhecido, ele é argelino. O Benzema, tem vários ali de origem argelina, porque eles tiveram esse conflito e ali aconteceram várias coisas e uma miscigenação acabou acontecendo também. Então, olha só, Emmanuel Macron, que é o presidente da França, né, determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecidos no conflito. O governo da França, veja que todo texto aqui é denotativo, não tem nenhuma palavra fora do seu sentido comum. Então, olha só, o governo da França reconheceu pela primeira vez nesta quinta-feira 13 que agentes das Forças Armadas do país torturaram militantes do movimento independentista durante a Guerra da Argélia, entre 1954 e 1962. Então, ó, ele diz o que, qual é o fato, ele diz o quando, que é a data, né, que ele está falando quinta-feira 13, foi o dia que ele falou, né, ele vai falando o como agora, ó. Em comunicado, a presidência escreve que a morte do matemático pró-secessão Maurice Audin, vou falar francês aqui, que é outra pronúncia, né? Em 1957, foi tornada possível por um sistema legalmente constituído de detenções, que contribuiu para desaparecimentos e permitiu a tortura para fins políticos. Então você vai vendo aqui que o texto ele é construído em cima do que está acontecendo, quando aconteceu, né, quando foi que ele deu a entrevista, e também dos fatos a qual ele está se referindo, tá bom? Então esse aqui é um texto, você vai ver que tudo aqui é denotativo, não há nada aqui diferente. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Fique com Deus. Até a próxima.